nós queremos nessa hora também, vamos dar um início aí ao nosso culto, tá bom? Nosso culto, ao nosso estudo bíblico, tá bom? Estou me organizando aqui, mas vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo bíblico aqui. Daqui a pouco eu passo por aqui novamente para ver aí os irmãos que estão juntamente conosco, tá bom? Então, irmãos, como eu estava comentando sobre a vinda de Jesus, sobre os sinais dos tempos, né? Sobre os sinais do fim dos tempos, aliás, que fala a respeito da volta de Jesus, um assunto bem curioso e muitas pessoas às vezes questionam a respeito desse assunto. Muitas pessoas até mesmo elas falam, pastor, mas fim dos tempos, e querendo ou não, algo assim bem curioso, né? As pessoas elas se despertam muito para isso, sim. E também temos mais algumas pessoas aí também que entraram juntamente conosco. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amado. Então, algumas pessoas assim, elas procuram a respeito desse assunto, até mesmo sobre como será, quando será, né? A respeito de requisitos, né? Para a vinda de Jesus. Mas a questão é aquilo que eu já comentei. Uma das coisas, um dos requisitos que nós precisamos ter, e Jesus não negocia isso, é nós termos a nossa comunhão com Deus, tá bom? Nossa irmã também, Maria Antônia, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Então assim se dá a vinda de Jesus. Vamos lá, vamos para o nosso estudo bíblico? Tudo bem. Então, a Bíblia, ela fala assim, ela dá uma deixa para nós, né? Se é que nós podemos dizer assim, mas ela dá algumas dicas a respeito do fim dos tempos e a respeito da volta de Jesus. Olha, Jesus, quando ele estava aqui no seu ministério terreno, o próprio Jesus ele indicou a respeito dos sinais que precederão, sinais que acontecerão antes da sua vinda, ou seja, antes da consumação dos séculos. Então, porque ele disse, olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa expressão consumação dos séculos, quando que ele chama? Ele chama quando ele vai vir, porque a dúvida é, será que Jesus vai estar conosco até quando? Será que ele vai nos deixar e só vai estar conosco quando ele vier para nos buscar? Não. Então Jesus disse, vou estar com você até a consumação dos séculos. Mas e depois? Bom, depois ele já vai nos levar, então sem problema. Vai estar conosco aqui através do Espírito Santo, né, nessa companhia maravilhosa. Depois também ele vai nos levar para estar com ele, então vai continuar conosco sempre, né? Então, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, então a companhia do Senhor é frequente. Até nos eventos, até mesmo, de Jesus, quando ele vier para os judeus, o plano aquele para os judeus, né? A igreja não vai largar dele para nada. Também no reinado do milênio, enfim, o que acontecer, a igreja vai estar ali do lado do Senhor. A noiva sempre do lado do noivo, tá bom? Enfim, então como ali na pregação do Evangelho também, Jesus ele falou a respeito disso, em vários momentos de pregações sobre a sua vinda, as perseguições também, os surgimentos dos falsos profetas, os desastres naturais também, as pestes e as guerras também são sinais que falam a respeito, aliás, que apontam, né, para a vinda de Jesus, tá bom? Então você percebe que tudo isso tem acontecido assim com muita frequência. Então você percebe que não está muito longe da vinda de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada, ela diz que, por exemplo, o surgimento de falsos cristos, né, pessoas dizendo ser até mesmo Deus, né? Não sei se você sabe, não sei se você tem informação a respeito disso. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, tem alguns sim que são chamados deuses, né? Por exemplo, em outros países nós sabemos, né? Na Índia e em outros países aí, sabemos que muitos são tidos como deuses, né? Por exemplo, o Maradona, por exemplo. O Maradona tem uma igreja, mas não é a igreja que ele vai, nem é uma igreja que ele construiu. Mas é uma igreja onde que, ao invés de se louvar a Deus, se louva ao Maradona. E ele é tido como que um deus na igreja, né? E entre os argentinos até mesmo, né? Mas, por exemplo, não sei se você se lembra sobre um estudo que eu fiz aqui há um tempo atrás, claro, não dá para lembrar, né? Porque já faz um bom tempo. Mas um estudo que fala sobre a igreja Santa Vó Rosa, não sei se você se lembra. Então, o líder da igreja, a Vó Rosa é a que morreu, é a esposa do vô. O vô é o homem que ficou, né? O vozinho. Era o vô e a avó, vamos simplificar dessa forma aí. Era o vô e a avó. O homem morreu, né, e disse que virou santa, né? Então, virou a Santa Vó Rosa. E daí, só que se canta, se cultua, né? Aí ela é meio que voltada para o espiritismo e coisa assim. E só que também,
sabe aqueles vídeos de câmera escondida que se faz? Então, a gente estava assistindo um vídeo, uma câmera escondida que o pessoal estava fazendo, né, para algumas denúncias por um outro assunto, mas enfim, eu acabei pescando essa informação aí. E dentro da igreja, as músicas são cantadas assim pro indivíduo, né, pro algo lá, pro indivíduo. Então, ele é tido como um Deus também na igreja. Então, você percebe que existem deuses, né, existem senhores, enfim. Nós sabemos que também isso não deixa de ser um sinal da vinda de Jesus, né? Falsos, como nós falamos, falsos cristos, falsos profetas, né? E também os sinais esses aí que Jesus deixou bem claro que eles aconteceriam, e é por isso que nós vemos. Mas por que acontece isso? Bom, porque Jesus falou que aconteceria, né? Mas não poderia ser em outro tempo? Bom, em outro tempo, os outros servos de Deus passaram por outras coisas, passaram por outros acontecimentos. Nós estamos passando por esse que é o período do fim, né? Não sei se você sabe, mas o tempo da graça, a dispensação que se chama assim, né, no estudo bíblico, a dispensação da graça é a maior de todas elas. Não sei se você tem consciência disso, tá bom? Então, a dispensação da graça sendo a maior de todas elas, para você ter ideia, nenhuma dispensação, nenhum período de tempo durou tanto assim como esse. O tempo da graça, a dispensação da graça, ele está durando já mais de 2000 anos. Professor, quando que é isso? Desde que Jesus veio à Terra, desde que Jesus veio ao mundo. Essa dispensação, esse período de tempo começou a valer. Então, para você ter ideia, faz 2000 anos que essa dispensação, né, que esse tempo ele continua, ou seja, então você percebe que está muito prestes mesmo a terminar esse tempo, né? Nós sempre falamos a respeito da porta da arca fechar e Jesus começar algo novo aí, né? Jesus começar algo novo, ou seja, depois desse evento que vai acontecer, é o arrebatamento da igreja, o arrebatamento daqueles que morreram em Cristo também, e enquanto a igreja reina 7 anos com Cristo na glória, as bodas do Cordeiro se chama a Bíblia. Aqui é 7 anos de tribulação, nesse mesmo tempo, nesse mesmo intervalo. E em 2 períodos, né, dividido em 2 partes. Uma falsa paz, nos primeiros 3 anos e meio. Os segundos 3 anos e meio vai ser aí, então, onde a situação vai pesar mesmo, para as pessoas que ficarem aqui na terra, para as pessoas que não subirem no arrebatamento. Então, a melhor coisa é subir com Jesus e morar com Ele na glória. É por isso que nós sempre fortalecemos a fé dos irmãos, nós sempre buscamos ali estar juntamente com os irmãos, sabe? Nesse momento, por exemplo, não temos culto, nós poderíamos estar, por exemplo, aqui em casa com a família fazendo qualquer outra coisa, qualquer outro programa, enfim, assistindo um filme cristão, lendo a Bíblia, fazendo meus próprios estudos, poderia sim, claro, sem problema. Mas a minha preocupação é levar a palavra de Deus aos irmãos, é sempre trazer uma palavra de consolo, de conforto, sempre uma palavra de alerta, incentivando você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a ouvir louvores aí na tua casa, coisas que te faz pensar em Deus e na palavra de Deus e naquilo que Ele tem para as nossas vidas. A nossa intenção é justamente essa, trazer para um momento de edificação. Para aqueles que não conhecem, trazer para um momento de crença, né, para crer em Jesus e no Evangelho, tá bom? Entregar a vida para Ele. E para aqueles que são de Deus, para um momento aí de edificação, tá bom? Então essa é a nossa intenção com relação aos irmãos, esses trabalhos que nós fazemos. De repente algum até pode achar que nós aparecemos demais, depois o pastor aparece de manhã, o pastor aparece à noite, uns vídeos aqui do nada o pastor aparece, não sei que negócio que esse tanto aparece assim. Sim, nós aparecemos muito sim. É porque Jesus falou que é inútil eu acender uma lâmpada e eu colocar ela debaixo da mesa. E é inútil eu acender uma lâmpada e colocar debaixo da cama. Por isso que o pastor aparece muito. Então, por exemplo, se a lâmpada tem que estar em um lugar onde as pessoas vêm, para que elas possam se localizar, né? Possam se localizar ali. Agora, por exemplo, se eu for lâmpada e eu me esconder, não tem efeito nenhum, não vou servir para nada e nem para ninguém, tá bom? Então é por isso que nós aparecemos muito. Você vê a gente aí de manhã em reflexão, enviando vídeos aí durante o dia também, à noite e de madrugada, de vez em quando dou as caras aí também para alguma coisa, enfim. O desejo do nosso coração é sempre poder estar nos apresentando até os irmãos e abençoando de alguma forma, tá bom? Sempre, nós não somos o caminho, mas nós estamos aí sempre apontando o caminho, tá bom? Para que você possa se direcionar aí da melhor maneira possível. Olha só, está conosco também
Maria Antônia, paz a todos, paz também, Maria Antônia. Também, boa noite. Maria Lúcia, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E a Paula também está conosco. Deus abençoe, Paula. Um abraço para você e para toda a família, tá bom? Tudo de bom para vocês. Então, comentando um pouco a respeito dos sinais que antecedem a vinda de Jesus, dando sequência, né? Então, está escrito assim que essas pessoas, esses falsos profetas, esses falsos cristos, né? Eles se levantariam com o objetivo de enganar muita gente, sabe? E é por isso que eu sempre comento, irmãos, a respeito do fato de as pessoas lerem a Bíblia. Por que eu devo ler a Bíblia? O pastor fala tanto em ler a Bíblia, que tanto ler a Bíblia. Irmãos, quando nós conhecemos, dificilmente nós somos enganados, tá bom? Então, quanto mais a pessoa ela tem um conhecimento, entendimento, é muito mais difícil ela ser enganada. Então, quando a pessoa ela não lê, ela fica a mercê, né? Ela fica aí. Qualquer pessoa que fala qualquer coisa para ela, ela acredita. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento. Então, os falsos profetas, justamente isso. Eu me lembro, irmãos, que, não sei se você se lembra disso, eu vou falar, talvez você se lembre, tá bom? Tinha um sujeito, até um tempo atrás, até pouco tempo não, porque já faz algum tempo que eu não vejo ele, até um tempo atrás, ele se chama Henry Christie, é uma comédia, o camarada. E então, irmãos, e ele vive lá com as expressões dele, meu pai, enfim. Alguns diziam assim, eu estava assistindo um programa de TV tempo atrás, e ele apareceu lá. E ele disse, irmãos, assim, ele falou algumas coisas e algumas pessoas comentaram o seguinte com ele. Olha só o erro, sabe? A inocência naquilo que se fala. Olha só, presta atenção. Disseram assim para ele, se você é o Cristo mesmo, por que você não faz algum milagre aí? Por que você não flutua? Por que você não multiplica isso, né? Por que você não adivinha o que eu estou pensando? Ou seja, não, veja só. Ou seja, significa que se o cara adivinhasse aquilo que ele está pensando, o sujeito ia acreditar. Você percebe o perigo disso? Então se o sujeito flutuasse ou fizesse alguma multiplicação, algum prodígio, significa que os que estavam ali iriam acreditar. Foi isso que eles disseram. Entendeu? Por que você não faz isso já que você é? Ou seja, significa que se o camarada fizesse, ele ia acreditar que o sujeito é o Cristo. Então você percebe o perigo dos comentários assim, muitas vezes inocentes, né? Que acaba amarrando a pessoa. Então é justamente isso, o anticristo no final dos tempos, e também esses que vêm como enganadores, porque muitas vezes o sujeito não é o anticristo, o filho da perdição, da iniquidade, né? Aliás, filho da iniquidade, mas ele é um anticristo. Um anticristo, irmãos, é todo aquele que tem prática anticristã, contra a palavra de Deus, contra os princípios de Cristo. Então, eles fariam então grandes sinais. Está profetizado que nesse tempo eles vão se levantar, eles vão fazer grandes sinais e prodígios também, e convincentes, né, para convencer mesmo as pessoas. Então muitas pessoas às vezes correm de um lado para o outro, e eu fico muito preocupado com isso, irmãos. O que eu estou falando para você está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 24, tá? Mas eu fico preocupado com isso, que muitas pessoas às vezes correm de igreja em igreja, de um lado para o outro, irmãos, para cima e para baixo, atrás de milagre, atrás de revelamento, atrás de um monte de balela, irmãos, e às vezes se esquece da palavra, sabe? Eu já falo, irmãos, direto, poxa, que distância que você está de Deus, que você não consegue ouvir a voz dele, sabe? Tem que ficar mandando recadinho para você através de profeta. Então, irmãos, Deus sabe onde você mora. Se ele quiser falar com você, ele dá um jeito e manda alguém lá bater na tua porta. Ele sabe como te encontrar. Então, isso me preocupa muito. Por quê? Porque no final dos tempos isso aí aconteceria. Já está dito, já está predito, já tinha sido profetizado que isso aconteceria. Agora, se Deus já falou que aconteceria, e ainda dá uma margem dessa, né, dá uma deixa dessa, eu dou uma deixa dessa para ser enganado, então tem coisas que são muito perigosas, tá bom? Então, mas o nosso consolo, se é que nós podemos chamar assim, é que esses falsos profetas, esses falsos cristos, né, eles não são capazes de enganar os verdadeiros cristãos, aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque ele tem a palavra de Deus, ou seja, tudo, irmãos, a palavra de Deus é um raio-x, tá bom? Você já foi a algum lugar onde a mala passa por um raio-x? Você foi viajar em algum lugar onde a mala passa por raio-x? Quem foi aí, fala eu fui. Pode falar no comentário aí. Então, se você foi, você pode se manifestar. Mas
É interessante, irmãos, que você olha na mala assim, aparentemente a mala não tem nada, né? A mala é só uma mala. Mas, hora que passa no raio-x, irmãos, poxa, o que tem de esquisito aparece tudo ali. Algum metal, alguma coisa aparece tudo ali. Então, ou seja, a Bíblia é como um raio-x também. Então, ela vai passando assim, ó, nas nossas vidas, nós vamos lendo ela, irmãos, sabe? Vai clareando todas essas coisas, né? Vai revelando tudo. Só que quando nós olhamos também, colocamos a Bíblia diante de situações, a mesma coisa, sabe? Vai mostrando tudo aquilo que tem de errado, tudo aquilo que está fora do princípio de Deus e da vontade de Deus, né? Às vezes a pessoa fala assim, está escrito, né? Que nem Satanás tentando lá bater papo com Jesus da Bíblia, está escrito, mas passou raio-x nele, está tudo distorcido, né? Princípios, né, distorcidos ali, usando versículos fora de contexto, enfim, coisas desse tipo aí. Mas os nossos tempos também é assim, mas nós precisamos estar sempre atentos, né? Sempre alertas com relação àquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Olha só a Maria Antônia. Eu fui. A Maria Antônia foi, ela passou já por lugares onde a mala passa pelo raio-x. Maria Antônia foi para Portugal, né? Passa por lugares assim onde a mala passa por raio-x. Se tiver alguma coisa lá, irmãos, as pessoas de fora podem não ver, mas dentro, né, mostra. Justamente isso é a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, você bate o olho assim numa situação, você fala, rapaz, esse negócio aqui é esquisito. Então isso aqui não vem de Deus, né? Então, é justamente isso, tá bom? Então tá. E vamos lá então. Então, irmãos, voltando pra cá, eu vou cortar só, irmãos. Eu tô também pegando um retorno meu aqui no YouTube. Só que eu deixei o som ligado. Deixa eu baixar o som aqui no YouTube. Isso. Eu tô ouvindo minha própria voz. Eu tô falando e tô me ouvindo também. Então pronto, já baixei já. Lembrando, irmãos, que eu tô transmitindo também pelo YouTube, tá bom? Hoje eu tô gravando, porque minha transmissão no YouTube tá pegando no meu pé por causa de algumas coisas aqui. Eu tô gravando, eu vou mandar por fora aqui no YouTube. Eu tô transmitindo por YouTube, eu não tô conseguindo salvar direto lá. Eu tô transmitindo no YouTube e eu tô transmitindo também pelo Facebook. Então tem câmera aqui para tudo quanto é lado, tá bom? Então, se você quer saber como é que as coisas funcionam aqui, tem câmera. Isso porque não tem do Instagram, que de vez em quando tem do Instagram aqui também, tá bom? O Evangelho vai para lá, vai para lá, vai para cá. Então, trazendo para cá para nós, irmãos, então, as pessoas que são separadas de Deus, elas têm um conhecimento. Por quê, irmãos? Porque elas estão ali em contato com a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela revela todas as coisas, ela mostra todas as coisas. E o Senhor Jesus, ele disse assim, através de João, ele pede para que a gente venha provar os Espíritos. Então, provar os Espíritos, e nós precisamos ali estar sempre, como nós falamos, né, sempre de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, o aparecimento desses falsos cristos aí, desses falsos profetas, né, também, está diretamente ligado à apostasia. Pastor, o que é apostasia? Que palavrão é esse? Apostasia, irmãos, deixa eu falar para você. O apóstolo Paulo mesmo usa essa expressão lá em Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 4. Ele diz assim que muitos apostatarão da fé. Apostar da fé, né? Muitos apostatarão da fé. Então apostasia significa o desvio, né? Os cristãos, eles se desviam do caminho, né? São pessoas desviadas. Muitos mudarão da fé, muitos esfriarão na fé, muitos se desviarão, né? A apostasia é justamente isso. Mas esse é um sinal do final dos tempos, né? Então você percebe, voltando aqui, né, falando para você, você percebe que nós estamos aí bem próximos do final do tempo, né? Você acha que tem acontecido isso? Muitos têm apostatado da fé, muitos têm mudado, muitos têm desistido, né? Muitos têm deixado, abandonado Jesus, dado as costas para Jesus por nada. Muitos têm feito isso nos nossos dias, você acha? Por qualquer momentinho infantil, muitos têm virado as costas para o Evangelho, para pastor, para irmãos. Você acha que tem feito isso? Tem acontecido isso? Então, é prática de final de tempos, né? A pessoa prefere ficar em casa do que vir à casa do Senhor. É prática de final de tempos, irmãos. Então, que isso não vai acontecer conosco, né? Mas é acontecimento que vai ocorrer aí no final dos tempos, né? Então, deixa aí para outros que queiram, mas conosco que não seja, tá bom? Nos acheguemos nós ali à palavra de Deus, vamos ficar firmes na fé junto com o Senhor Jesus, tá bom? A melhor coisa que a gente pode fazer, tá bom? Então tá. Então, muitos, como eu comentei, né, muitos apostatarão da fé, muitos entrarão nesse sistema de apostasia, né? E
Isso transmite a ideia também de um abandono de uma forma consciente da fé, sabe? A pessoa sabe que é Deus, sabe que é de Deus, mas ela dispensa as coisas de Deus mesmo assim, mesmo a Bíblia dizendo que aquilo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para a pessoa, mesmo assim ela larga achando que não vale a pena por isso ou por aquilo. O problema é mais importante do que... Então, é apostasia, tá bom? Então, irmãos, desse modo ocorre então uma rejeição, na verdade, das Escrituras. Ou seja, vem aqui comigo. Se a pessoa ela rejeitou as Escrituras, irmãos, ela está rejeitando o próprio Deus, tá bom? Ela está falando não para Deus. Se a pessoa rejeitou o Evangelho e rejeitou as Escrituras, ela está falando não para Jesus. Ela está que nem aquele jovem rico, está virando as costas para Jesus. Ela está falando não para a salvação, ela está falando não para a glória eterna, está falando sim para o inferno, sim para o lago de fogo. Eu estou simplificando aqui, irmãos, aquilo que eu estou falando para você, tá bom? Então, se ela falou não, né, para Deus, ela está falando sim para as outras coisas que se opõem a Deus, né, justamente. E está falando sim para o diabo, vem aqui diabo, vou te dar um abraço, né? Já está, na verdade, no mesmo caminho, né? Então, está falando sim não para Jesus, está falando sim para todas as outras coisas. É automático isso, irmãos, na vida da pessoa, tá bom? Isso é automático, não vive para um, vive para outro. Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores, tá bom? Ou serve aqui ou lá. Tá bom? Então, por aí dá para você ter ideia. Então, irmãos, esse comportamento então ele reflete ali no estado de rebelião e também de uma revolta contra o próprio Deus, onde até mesmo é muito claro e é muito falado também, onde até as próprias pessoas lá no deserto, lembra que elas rejeitaram, reprovaram Deus, reprovaram Moisés, viraram as costas para Arão, lembra lá no deserto? Então, justamente disso. Muitos lá a terra engoliu, irmãos. A terra abriu e engoliu, porque também vai fazer o que com o povo daquele, né? O povo apóstata, que falou já não para Deus, não quer saber de Deus e fica arrumando encrenca e fermentando a mente das outras pessoas ainda, né? Sabe aquelas pessoas que não querem Deus e fermenta ainda a mente das outras pessoas, fica fermentando, fica contaminando, né, irmãos? Não querer já é grave, né? E ainda contaminar outros, irmãos, põe grave nisso. Ainda se levantar contra Moisés, contra a autoridade espiritual, mais grave ainda, né? Então, por aí dá para você ter ideia, né? Deus já eliminou já aquele povo lá no meio do caminho mesmo. Deixa essas coisas ruins entrar na terra prometida, não. Vai contaminar a terra também. Então, irmãos, todo falso profeta, e também todo falso mestre, né? E também todo falso Cristo é um apóstata, ou seja, é um desviado de tudo, tá bom? Então essas pessoas, elas conhecem a verdade da palavra de Deus a ponto de negá-la e por fim também distorcer essa palavra, porque para ele distorcer, ele precisa conhecer, né? Aquilo que ele está distorcendo, ele precisa saber os pontos que ele vai distorcer para não parecer assim aquela coisa, vamos dizer assim, fica muito claro, muito estampada. É como Satanás, por exemplo, no Jardim do Éden. Ele conhecia, claro, a palavra de Deus melhor do que nós. Porém, ele sabia onde ele poderia pisar, né? Por exemplo, ele queria distorcer lá para Jesus. Ele foi impondo em pontos assim que, sabe, poderia suprir a necessidade de Jesus, humanamente falando, né? Mas, ou seja, ele conhece. Então, quem conhece é aquele sujeito que tem capacidade de distorcer, você pode ter certeza disso. Quem não conhece, mas nem para distorcer não dá, tá bom? Já é distorcido. Então, como eu estava dizendo aqui, ele é um conhecedor de certa forma. Então ele começa a semear, então, irmãos, doutrinas que a Bíblia chama em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, de doutrina de demônios. Pastor, doutrina de demônios? Sim, doutrina de demônios. Pastor, você pega aquela Bíblia para mim, por favor? Aquela Bíblia do lado daquele livro amarelo, por favor. Eu tenho uma Bíblia aqui, tradução NVI, eu gosto muito dela. Isso, obrigado. Deus abençoe. Por exemplo, essa Bíblia aqui, ó. Ela tá sem nome, mas eu gosto dela também. É assim, ela é... Deixa eu te mostrar a capa. A capa tá assim bem escrita, porque, ó. Essa Bíblia aqui, ó. Os meus irmãos do YouTube daqui, ó. Os irmãos do Facebook daqui, ó. Os irmãos da gravação daqui, ó. Bíblia Batalha Espiritual. Vitória Financeira, Batalha Espiritual. Assim, as partes que falam sobre batalha espiritual, irmãos, é muito, muito interessante mesmo. Dá pra se alimentar bastante os estudos bíblicos, tá bom? Então, como eu estava falando para você, em Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 4, é isso? 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, ele diz assim, ó, vou ler para você, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 4.
Olha só, a NVI eu gosto dela, por que eu gosto dela? Porque é uma linguagem, não é uma linguagem clássica, aquelas linguagens difíceis de entender, sabe? Você tem que estar com o dicionário do lado, mas também não é uma linguagem aberta, como a nova tradução da linguagem de hoje. Então ela é meio que, assim, ela é intermediária, né? A NVI. Ela não perde o sentido, mas ela chega a esclarecer muita coisa. Só na leitura, tô falando, tá bom? Diz assim, olha, o Espírito diz, vou ler assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Algumas traduções diz apostatarão da fé, justamente isso. Alguns abandonarão a fé e darão ouvidos a doutrinas de demônios. Doutrina de demônio? Demônio tem doutrina? Claro que tem. A pessoa reclama da doutrina de Deus, mas até os demônios têm doutrina, tem lá seus ensinamentos. Claro que tem. A Bíblia diz que tem. Então, olha, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm consciência cauterizada, mente cauterizada, sabe? Que proíbem casamento e consumo de alimento. Não, por aí dá pra você ter ideia, né, irmãos? Eu vou ler só a minha parte aqui, tá bom? A outra parte deixa para outro estudo aí. Os que proíbem casamento, esse negócio aí você conhece muito bem, né? Você sabe do que eu tô falando. Então tá. Não é a nossa intenção hoje, tá bom? Mas vamos lá. Então, olha só. E começa a distorcer assim, a palavra de Deus, como diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Então o apóstolo Paulo ele escreve muito bem, deixando assim muito claro, dizendo que uma grande apostasia será e acontecerá no final dos tempos, né? Antes da volta de Jesus. Isso precederia, seria antes da vinda de Jesus. Esses sinais aí marcariam, olha, como quem diz assim, olha, Jesus está próximo, já está acontecendo aí sinais para que o anticristo ele possa estar reinando, tá bom? Então vou passar para outra parte do estudo aqui, que fala também a respeito do fim dos tempos e também a respeito da pregação do Evangelho. Depois que eu terminar esse estudo aqui, irmãos, eu vou postar ele lá na minha página no Facebook, Paulo de Almeida Farias, e também, aliás, Pastor Paulo Farias, e também a Igreja Batista Shalom Vila Helena, tá bom? Se você quiser algum material, você pode ir lá que você vai encontrar bastante coisa, tanto em vídeo quanto em texto mesmo, estudo bíblico, você pode ir lá que você vai encontrar bastante coisa, tá bom? Quando a gente tiver nosso site, a gente posta no site, mas enquanto isso a gente posta aí no Facebook mesmo. É o que a gente tem, como quem diz o pessoal aí, né? O que a gente tem para hoje, tá bom? Então tá. Então, os sinais do fim dos tempos e também a pregação do Evangelho. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Leandrov chegou por aqui também. Deus abençoe, Leandro. Um abraço para você, querido. Dá um abraço também no pessoal que tá por aí, tá bom? Dá um abraço na Lília. Dá um abraço na Lúcia também. E se mais alguém tiver por aí, dá um abraço nele também. Então, irmãos, Jesus avisou aí que o fim dos tempos, ou no final dos tempos, haveria de vir aí o Evangelho, né, que fosse pregado por todo mundo, ou seja, o Evangelho espalharia por toda a terra. E hoje, quando nós olhamos, irmãos, nós entendemos a respeito da tecnologia, nós falamos, por exemplo, a respeito de maneiras, embora muitas pessoas não tenham esse acesso, né? Muitas pessoas têm dificuldade em estar acessando, em participar assim como nós estamos participando. Mas a maioria das pessoas tem esse acesso, tem essa liberdade, tá bom? Ou seja, mas aqui ó, nós estamos transmitindo o Evangelho, por exemplo, lá para Portugal, por exemplo. A Jéssica sempre acompanha nós aqui também, a nossa irmã Edilei, lá em Portugal também sempre acompanha. E também o Evinho também sempre acompanha lá também. Também, ou seja, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aliás, a pessoa pode se alimentar, ou seja, o Evangelho está sendo pregado de certa forma por todos os cantos da terra, embora cada nação, né, cada língua representa uma nação, mas enfim, o Evangelho, mesmo assim, de toda forma, tem sido pregado aí nos cantos da terra, tá bom? Quando eu falo cantos, irmãos, não é porque a terra é quadrada, não, nem porque a terra é plana, tá bom? Foge fora disso. Mas no todo, no globo, né? Enfim, todos os lados aí. Totalmente existem aí missionários também pregando o Evangelho em todas as nações desse planeta Terra, tá bom? Ou seja, significa que os sinais estão se cumprindo. Existem hoje até mesmo escolas de missões que preparam missionários também para missão transcultural, enfim, para que eles venham se adaptar aí com culturas, né, do lugar onde eles vão pregar, enfim. Ou seja, o Evangelho ele é pregado, ele está sendo pregado praticamente aí dos 4 cantos da terra, lugares difíceis até mesmo, onde na mata, às vezes lugares assim de difícil acesso, mesmo assim, nesses cantos missionários têm ido pregar o Evangelho nesses lugares aí, como que nós falamos, né? Deus põe desejo no coração do sujeito, por quê, irmãos? Porque
é cumprimento da palavra. Nós entendemos que a palavra precisa se cumprir e a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o seu resultado. Isaías capítulo 55 fala a respeito disso. A palavra não volta vazia, mas ela cumpre o resultado. Assim como a chuva cai na terra e molha, também a palavra de Deus, ela vem, irmãos, não tem para ninguém, ela se cumpre mesmo. Deu o tempo dela, ela vai se cumprir, foi Deus que falou, tá bom? Mas por outro lado, irmãos, Jesus disse também que o evangelho, né, seria pregado em todas as nações. Por outro lado, sabe, por outro lado, ele também disse que a igreja seria duramente perseguida, tá bom? E essa perseguição também seria um sinal do fim dos tempos e da volta de Jesus. Isso está escrito em Mateus capítulos 24, versículos 9 e 10, tá bom? Também em Marcos capítulo 13, versículos do 9 ao 13. Mas os seguidores de Cristo, irmãos, eles são perseguidos até mesmo no século I. Eles têm essa questão de perseguição. E o cristianismo também é a crença, vamos chamar assim, que produziu a maior quantidade de mártires na história da humanidade, tá bom? Mas hoje, às vezes alguma pessoa pode até perguntar assim, mas eu não vejo perseguição nenhuma, irmãos. A perseguição hoje, ela, aqui no nosso país, embora diga ser um país laico, né, um país onde tem liberdade para adorar, cada um adora o seu Deus da maneira com que acha que tem que adorar, enfim, por mais que diga, por mais que muitos se declarem aí que o Brasil é um país laico e tal, irmão, mas não é verdade isso não é verdade. Nós sabemos que existem cidades, né? Poderia até citar uma para você, mas existem cidades aí que o evangelho não tem essa liberdade, né, que nós temos aqui. Não tem essa liberdade de um evangelismo, não tem liberdade. Nós sabemos sim, existem leis municipais que proíbem sim a pregação do evangelho. Quem manda é o sacerdote, nós sabemos muito bem disso. Então, mas, ou seja, final dos tempos, né? Final dos tempos, em pleno século XXI nós sabemos isso. Claro que, embora aí na Coreia do Norte, Oriente Médio lá, enfim, tem lugares aí que o negócio é dureza mesmo, né? O país é fechado mesmo, país comunista, por aí. Existem países que é fechado mesmo para o evangelho. Se souber que é cristão, sai no lucro se mandar de volta para a terra de origem. Mas normalmente, o país de origem, normalmente mata por lá mesmo, né? A pessoa chega na glória mais cedo. Mas, ou seja, então isso que é isso? Isso é perseguição, né? Isso é perseguição. Então, muitos dizem que não há perseguição, mas a perseguição ela sempre existiu, de uma forma ou de outra, mais direta ou menos direta, mas a perseguição com relação aos cristãos sempre existiu. Pastor, por que essa perseguição? Irmãos, nós estamos no mundo. Guarda uma coisa no teu coração. Esse café tá uma delícia, ó. Canequinha personalizada. Então, irmãos, nós estamos no mundo. O mundo jaz do maligno. O sistema do mundo, irmãos, é do maligno. É um sistema totalmente corrupto. Pelo país que nós vivemos, você tem ideia. Entra alguém querendo mudar, o resto não quer mudar e acaba não mudando nunca. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Então, irmãos, um país corrupto, um mundo, aliás, vamos para o mundo. Um mundo corrupto, irmãos. Um mundo, sabe, que ensina coisas perversas para as pessoas e faz com que as pessoas acreditem que aquilo é certo, sabe? Aí chega, irmãos, a Bíblia Sagrada na mão das pessoas dizendo que condenando aquilo ali é errado. Ou seja, o que vai acontecer, irmãos? Quando a luz acende e coisas estão fora do lugar? Puxa, constrangimento, vamos destruir esse livro então. E aí acabou o nosso problema. Foi o que tentaram fazer há tempo atrás, né? Na época da Inquisição, aí, por esse período aí. Bíblias queimadas e cristãos queimados juntos também. Eu tenho um livro, eu estava ontem procurando um livro para minha filha ler, e para o meu filho também, eles estão fazendo as suas leituras, né, de livros também. Eu escolhendo livros ali para ele, eu não tinha percebido isso, mas eu tenho um livro, olha só, se chama História dos Mártires, pessoas que morreram por Cristo. Coliseu, Mártires do Coliseu, pessoas que morreram por Cristo no Coliseu. Incendiados por Cristo, pessoas que morreram por Cristo, né? Não amaram suas vidas, pessoas que morreram por Cristo, porque meu filho falou, pai, isso tem livro de pessoa que morreu, pai? Tem coisa diferente, não? Vai ser coisa que eu gosto, assunto que eu gosto, que dá aquela levantada na minha fé, sabe? Mas, ou seja, a gente começa a perceber e entender, né? Quantas pessoas morreram por Cristo. Por quê, irmãos? Por perseguição. Porque o Evangelho, ele incomoda mesmo muitas pessoas. O Evangelho sempre vai incomodar.
E eu vou um pouco além, mas o dia que o evangelho não incomodar mais, é porque tem coisa errada. O dia é como Jesus, por exemplo. Por que Jesus incomodava, irmãos? Porque Jesus falava a verdade. Por que João Batista incomodava, irmãos? Por que João Batista incomodou Herodes? Porque o João Batista falou assim: Herodes, você está casado com a mulher do rapaz, do outro. Você tomou a mulher do sujeito, está com ela, está em pecado. João Batista falava assim na cara de Herodes, irmãos. Pô, Herodes ficou louco. Foi oportunidade de prender o homem, né? E, enfim, querendo se livrar do pecado, mas do pecado ele não se livrar, porque ele era escravo do pecado. Então, ele poderia se livrar de alguém que estava falando diretamente para ele. Porém, a palavra estava lá no coração dele já, ó, você está errado, né? Enfim, mas isso incomoda, é claro que incomoda. Agora chega um livro, né, como esse, como a Bíblia, né? Cheia de doutrinas de Deus, padrões de Deus. E os padrões já são diferentes porque são de Deus, né? São padrões de Deus. E também livro que fala de boa moral, né? E respeito, enfim, educação, fala sobre família, sabe? Fala sobre postura, né? sobre tudo que é bom, fala a Bíblia. E a gente mora num mundo, irmãos, que é tudo do avesso. O que você acha que acontece? Perseguição. Então é comum isso aí, né? Nem de estranhar, né? O próprio Jesus falou: quando vos perseguirem, falando todo mal contra vocês, inventando, né, de vocês, caluniando vocês, irmãos, não se preocupa não, se alegrem tal, porque é grande o galardão de vocês do reino dos céus. Ou seja, se não é novidade não, só se alegra com isso, porque foi assim com os profetas que foram antes de vocês, tá bom? Jesus só estava dando uma deixa, dizendo como quem diz assim: ó, esse mundo é assim mesmo, tá? Então tá. Então, irmãos, voltando aqui para o nosso estudo, tá bom? Então, o cristianismo sempre foi perseguido, sempre houve essa perseguição, tá bom? Então, mas vale a pena lembrar também que não existe, irmãos, apenas a perseguição física, mas também existe a perseguição moral, sabe? Não sei se você se lembra, irmãos, essa última eleição, eu não quero falar no assunto, mas acaba de certa forma pendendo, mas eu não vou entrar na questão, só vou comentar sobre o acontecido. Não sei se você se lembra nessas eleições aí que aconteceu, um candidato aí de um partido aí, irmãos, vem aqui, irmãos, tinham pessoas afeminadas aí, irmãos, eu não sou contra, só estou falando do grupo de pessoas, irmãos, defecando, irmãos, frente à porta de igreja, irmãos, em cima da Bíblia, irmãos, poxa. Então, não, irmãos, é o fim do fim, né? Por quê? Agora eu pergunto para você, os cristãos são pacíficos, os cristãos são, ora a Deus, Deus põe a mão, o negócio vai. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Por que um camarada desse, irmãos, não defeca em cima do Alcorão? Por que ele não faz isso? Por que ele não faz isso lá nas mesquitas? Por que ele não faz isso, irmãos? Porque ele sabe que os caras vão meter bomba mesmo. Você não quer fazer euforia? Vai lá na mesquita, vai lá no negócio da mesquita. Por que ele não vai? Por que quando o sujeito está fazendo o culto dele lá na mesquita, por que ele não vai zombar lá? Por que ele não vai fazer algazarra? Não vai, irmãos. Então esses caras sabem o que eles fazem. Então, por aí a gente percebe. Ou seja, então a perseguição? Claro que há, irmãos. É só surgir oportunidade. E a perseguição ela vem, tá bom? Então nós nos lembramos também disso, dessa perseguição moral, tá bom? Enquanto algumas partes do mundo, alguns cristãos, eles são torturados, nós falamos sobre isso, até a morte, também em outras partes do mundo, cristãos são perseguidos ali moralmente também. Nos nossos dias é assim, no nosso país também é assim. Infelizmente nós passamos e nós convivemos com isso sim, tá bom? Não vamos tapar só com a peneira, mas nós passamos por isso sim. Numa rodinha, as pessoas podem estar contando piada, podem estar dando risada, se esgoelando. Fala algo de Deus para você ver o que acontece. Irmãos, acabou a graça. Acabou a graça. Irmão, 2 minutos, vai um para cada lado, irmãos. Não tem nem o que falar, vai um para cada lado. Então, para você ter ideia, aqui, por exemplo, eu não sei quantas pessoas estão juntamente conosco. Não sei quantos abençoados estão conosco. O nosso irmão Ovídio também está conosco. Ovídio, Deus abençoe a sua vida. Deus seja louvado por você também, amado. Irmãos, mas a questão é que, por exemplo, em outras redes sociais, por exemplo, se está falando coisas assim totalmente abomináveis, sabe? 1 milhão de pessoas seguindo, 1 milhão de pessoas assistindo, enfim, coisas assim que, sabe, totalmente deturpação pura. Então muitas pessoas acabam valorizando tudo isso. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que nós estamos no mundo
é que nós somos peregrinos, a Bíblia diz que somos forasteiros, a Bíblia diz que nós somos do mundo, mas não pertencemos ao mundo, então nós somos meio que um corpo estranho, sabe o corpo estranho? Sabe aquelas coisas, ou animais, ou pessoas da mesma que morrem no mar, sabe? Ele morre no mar, assim, daqui a pouco o mar joga ele para fora, o próprio mar faz isso, né? Joga ele para fora, expulsa ele, sabe? Como quem diz, isso aqui não pertence a isso aqui, sabe? Não pertence a esse lugar, põe para fora. Então justamente isso, irmãos, nós não somos desse mundo e não pertencemos a ele, tá bom? Por isso que Jesus logo vai voltar para nos buscar, porque nós não somos daqui a partir do momento que entregamos nossa vida para ele, tá bom? Não somos daqui, ele vai nos tirar desse lugar, louvado seja Deus. Se puder dar um glória aí, glorifica a Deus aí nos comentários, tá bom? Mas enfim, os sinais do fim dos tempos no céu e na terra. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Então tá. Então, mas o final dos tempos também será anunciado pela ocorrência intensificada também de desastres naturais. Nós vimos aí, tempo atrás, Rio de Janeiro debaixo d'água e muitos lugares debaixo d'água, calamidades também, né? Terremotos, fomes, pestes também, esse vírus aí que é a última peste, a peste mais não tem uma mais nova aí agora, aí que tá chegando por aí também, logo ela aparece por aí, tá bom? Tá pro lado da igreja, o negócio Espanha lá da França lá, para aquele lado aí. Mas enfim, irmãos, vamos deixar ele para lá. Enfim, irmãos, essas pestes aí, essas coisas assim que espantam a gente mesmo, que está escrito lá em Lucas capítulo 21, versículo 25, que também não é novidade, nós sabemos disso porque a Bíblia já nos alerta sobre isso. E o mais magnífico a Bíblia fala a respeito de todas essas coisas, sabe? Então, como quem diz, para isso não é novidade. Ah, tá acontecendo, tá acontecendo. Ah, tá jóia. Jesus já falou sobre isso. A questão é que começou a acontecer agora, né? Mas ele já falou sobre isso. Então, coisa que não é novidade. Porém, nós sabemos justamente do que acontece porque o Pai já orientou os filhos daquilo que aconteceria, né? Por amor a nós, né? Deus é maravilhoso. Então, irmãos, olhando para esses desastres aí, para essas coisas que aconteceriam, como está registrado lá em Lucas 21, 25, nós podemos ver, irmãos, que a história dos últimos 2000 anos comprova cada vez mais os desastres naturais. Isso vem pegando, né, mais diretamente, né? Porque até então, tempo atrás, era mais difícil você ouvir falar em terremoto e essas coisas todas, tsunami, essas coisas eram um pouco mais difíceis, né? Além disso, também, apesar do avanço da tecnologia, né, também da ciência, e também a humanidade ela não consegue ali até mesmo vencer a fome e vencer as pestes. E por que ela não consegue, irmãos? Porque foi algo que Deus disse que aconteceria, tá bom? Foi algo que Deus disse que aconteceria. Então é impossível. O homem combate algo ali e aparece outro aqui. Então ninguém consegue abafar a palavra de Deus, irmãos. Se Deus falou que é assim, é porque é assim, tá bom? Então vamos viver conforme aquilo que Deus tem dito. Mas a palavra ela tem que se cumprir de alguma forma, tá bom? Então Deus prepara todas as coisas. Então, Jesus ele disse que também, irmãos, haveria grandes sinais nos céus, como acabei de comentar sobre Lucas capítulo 21, também no versículo 25, né? O texto bíblico ele explica também, irmãos, que a natureza desses sinais, ele fala um pouco a respeito desses sinais, desses acontecimentos aí, que alguns estudiosos até mesmo acreditam, irmãos, que esses sinais eles estejam relacionados possivelmente aos próprios desastres naturais. E nós entendemos muitas vezes porque o homem causa, mas porque já está profetizado também. Então, leva de certa forma o homem que tem um coração como tem, né? Você sabe o coração do homem como leva a praticar algumas coisas, porém é coisa que já está escrito, então para nós acaba não sendo, como é que um homem pode fazer um negócio desse? Bom, já está escrito já, que aconteceria isso, de algum modo teria que acontecer. Então, enfim, Deus conhece o ser humano muito bem, tá bom? Então, outros defendem até mesmo sobre esses grandes sinais do céu, aí se referem especificamente ao momento da volta de Cristo, né? E também uma coisa, claro, sempre ligada à outra, né? Como nós comentamos. Mas, enfim, seja como for tudo isso, né? Jesus já disse que na sua vinda haveria ali sinais do sol, né? Alguns falam a respeito daquela... Você viu falar da lua de sangue? Não? Você já viu aquelas... Então, tem lá a lua de sangue, os eclipses e tal, aquelas coisas, nas estrelas, né? E também o sol e a lua escurecerão, isso é a profecia também para o futuro, né? As estrelas cairão também. Profecia para o futuro tem algo também com relação a isso, né?
as potentes do céu, ou as potências do céu, né, também seriam abaladas. A palavra do Senhor comenta sobre isso também. E nessa ocasião aparecerá então o Filho do Homem, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então esse sinal, irmão, será ali o próprio Senhor Jesus, mas para nós ele não vai aparecer ali de forma visível, tá bom? Para nós vamos ouvir simplesmente o ressoar da trombeta, como diz a palavra do Senhor lá no livro do Apocalipse, tá bom? Ele vai vir nas nuvens, né? O ressoar da trombeta, nós nos encontraremos nas nuvens com o Senhor, é isso que vai acontecer. O Espírito Santo vai juntamente conosco, claro, e ali mais os anjos vão fazer essa colheita e nos levar, e por sua vez Jesus vai nos levar até Deus, né? Acontecerá dessa forma a vinda de Jesus, tá bom? Então tá. E como diz Mateus capítulo 24, tá bom? E Marcos capítulo 13, a partir do versículo 24. Também Lucas 21 comenta um pouco sobre esse assunto. Como nós devemos interpretar então a volta de Jesus? Meus irmãos, estamos chegando assim praticamente no fim, tá bom? E como se dá então, ou como nós podemos interpretar aquilo que nós chamamos de a volta de Jesus? Como é que pode ser isso? Antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Não chegou mais ninguém por aqui, né? Tá bom, deixa eu compartilhar então aqui mais uma vez. Eu mesmo vou compartilhar, eu mesmo. Tá bom? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Compartilha aí, irmão, esse trabalho para que possa chegar até outras pessoas. Compartilha aí agora em público, tá bom? Para que esse trabalho possa chegar até outros aí. Que de repente pode existir uma necessidade no coração de algum, né, a respeito daquilo que está sendo falado. Enfim, Deus tem suas formas de trabalhar, nós entendemos isso. Nós temos a simplicidade, mas Deus tem o Espírito Santo que ele vai com força e poder, e ele é aquele que faz todas as coisas. O homem não é capaz de fazer nada, mas Deus ele é capaz de fazer tudo. Nós só fazemos aquilo que é a nossa parte. Mas vamos lá. Então, irmãos, diz aqui também como nós devemos interpretar os sinais da volta de Jesus. Jesus pegou no pé dos judeus na época com relação a isso, sobre a interpretação, né, dos tempos, né, e das épocas. Jesus pegou no pé dos caras com relação a isso. Então, sem dúvida nenhuma, o sermão escatológico, e escatologia é o estudo que fala a respeito do fim de todas as coisas, tá bom? Ou do final dos tempos, ou das últimas coisas, escatologia. Então, sem dúvida, o sermão escatológico de Jesus, aquilo que Jesus mesmo falou sobre o fim, registrado ali nos evangelhos sinóticos, é o texto bíblico que apresenta então de forma mais detalhada a respeito dos sinais, né, da sua volta, tá bom? E também a respeito do fim dos tempos, como está escrito em Mateus capítulo 24, tá bom? Mas apesar disso, irmão, Jesus ele veio então fornecer informações muito importantes ali sobre a sua volta. O próprio Jesus trazendo essas informações aí a respeito da vinda dele, tá bom? E também sobre o fim dos tempos. Ele não revelou data, porque os discípulos perguntaram assim, mas quando é que vai ser isso, né? Ele não disse data, disse nem data e nem hora, né? Já justamente para isso, para as pessoas sempre estarem preparadas, porém sempre atentas com relação aos acontecimentos. Porém nós sabemos, claro, que Israel, né, o relógio de Deus, né, Israel, mas assim, os sinais estão por aí, é inevitável. Nós somos crentes, somos cristãos, mas não somos alienados, não podemos ficar aqui, né, focado aqui na coisa. A gente precisa saber o que está acontecendo por aí, né? E também tô falando de saber o que acontecer por aí, mano, é se ligar no Datena e ficar vendo morrer um cada minuto, tô falando. Porque saber o que acontecer por aí é sobre acontecimentos, governos e tal, e coisas assim de guerras, enfim, irmão, saber o que está acontecendo por aí, meio que numa panorâmica assim, tá vendo? Uma geral nas coisas, tá bom? Pra gente não ficar ali alienado, sem saber realmente nem sinais a respeito da vinda de Jesus, tá bom? Porque Jesus também conhecia a cultura. Jesus conhecia as leis, conhecia as culturas, Jesus conhecia sobre os governos, enfim, Jesus tinha esse conhecimento, irmãos, tá bom? Ele não foi pego em nada. Enfim, vamos lá. Então, mas Jesus revelou, então, irmãos, não revelou a respeito de data nem de dia, né, como eu comentei com os irmãos. Portanto, nós devemos interpretar os sinais da volta de Jesus exatamente de acordo com o seu propósito, porque também existe um propósito. Então, significa isso o quê? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender que eles não devem servir como base para a criação de teorias, né, fantasiosas ali. Não há nada ali de oculto, né, ali enigmático até mesmo em relação aos sinais da vinda de Jesus. Jesus deixou tudo muito claro. Jesus deixou ali, quando ele contou, por exemplo, a respeito da parábola da figueira, lembra quando Jesus contou a respeito disso? Ele começa a dar umas pistas, assim, coisas assim, muito claras, né? Então tudo, irmãos, o que tinha que ser
foi revelado ali nas Escrituras, tá bom? Tudo que tinha que ser mostrado, Jesus mostrou e também foi revelado. Jesus falou sobre muitas coisas, os profetas falaram sobre muitas coisas, mas tudo está na Bíblia. Por isso que nós chamamos os irmãos para a leitura bíblica. Isso sim, claro, é muito importante. Mas consequentemente, irmãos, de outra maneira, esses sinais aí, eles podemos até dizer que eles permitem, né, alguns especuladores aí a ficarem questionando sobre quando será a volta de Jesus. Por isso que nós comentamos, muitos falsos profetas acabam fazendo aí suas falsas profecias em cima daquilo que Jesus não disse, né? Então você vê aí, não, Jesus voltou em 1914. Não foi em 1914, foi em 1900 e... Irmãos, para. Já é coisa de falso profeta, joga fora, parte para outra, muda. Então, irmãos, você vê que o negócio não vem de Deus, descarta, irmãos. Irmãos, esse é o nosso manual de instrução, a Bíblia Sagrada, irmãos. Esse livro maravilhoso aqui, que é transformador de vidas, é o nosso manual de instrução, irmãos. Tudo aquilo que estiver contra o que está escrito aqui, joga fora, descarta. Pode ser o amigo de quem for que esteja liderando um tipo de trabalho assim. Tá fora, tá contra isso aqui, irmãos? Tá contra esse livro aqui, os princípios dele? Descarta, joga fora, irmãos. Não perde tempo não na sua vida, tá bom? Vai para aquilo que é certo. Deus já deixou aí a palavra correta para cada um de nós, tá bom? Não precisa ficar procurando, deixa eu ver se é aqui, não. Você quer saber o que é certo, ó? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, medite nela e o principal, acredite nela. Então tem gente que lê e não acredita. Eu não acredito. Para que lê então? Se eu estou lendo uma coisa, eu estou lendo uma coisa que eu acredito. Se eu ler uma coisa que eu não acredito, poxa, né? Misericórdia. Então olha só. Então, mas infelizmente, irmãos, cada pessoa ela interpreta às vezes da sua forma pessoal e particular, e na verdade não é assim, né? A Bíblia tem interpretação dela, irmãos. A Bíblia tem interpretação dela. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que mostra a palavra exatamente como ela é, tá bom? Mas infelizmente a cada desastre também, né? Olhando pelo lado natural, e também cada guerra, até cada eclipse até mesmo, ou muitas pessoas até mesmo que empenham, né, e até tentam determinar ali algo que só pertence ao Deus Todo-Poderoso. Deuteronômio 29, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, está escrito que as coisas reveladas são para os homens, mas as coisas ocultas, essas pertencem ao Senhor. Ou seja, está selado, não pertence a você, você não vai descobrir, tá bom? Então essa é uma delas, tá bom? Então essas pessoas, elas falham, infelizmente, ao entender o verdadeiro significado dos sinais dos tempos, ou seja, elas não entendem isso e acabam aí nos seus momentos de especulação. Esses sinais então simplesmente servem de alerta para mostrar a clareza de tudo aquilo que foi anunciado já pela palavra de Deus, que está se cumprindo a cada dia nas nossas vidas e também em nosso tempo, tá bom? Então os sinais do fim dos tempos apontam aí para a realidade inadiável da volta de Jesus. Existe o dia? Claro, não sabemos, mas a questão é que ele existe, né? Existe o dia e existe a hora. Não dá para adiar. A questão é que nós precisamos estar... E aí, meu filho, eu cheguei. A questão é que nós precisamos estar preparados, tá bom? Você está preparado? Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho antes de eu terminar. Se Jesus voltasse hoje, exatamente hoje, qual seria a sua condição? Você realmente subiria com Cristo? Há uma interrogação na sua mente, no seu coração? Ou para você não existe problema nenhum, você está leve, livre e solto, na comunhão com o Pai, e amém, é só sair voando para a glória e se encontrar com Jesus, depois com o Pai. Como é que você está? Né? Seu coração está bem? Tá amando? Tá abençoando? Como é que você está aí, hein? Então tá bom, então. É justamente para isso que nós fazemos esses estudos bíblicos, irmãos, justamente para isso, para que pessoas elas se conscientizem, né? E para que ela possa realmente ali se alinhar com Deus, com a palavra de Deus, e com aquilo que Deus tem preparado na sua palavra para cada um de nós. Aquilo que nem olho ouviu, aquilo que nem olho viu, aliás, aquilo que nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam. Eu vou terminar o estudo bíblico aqui do lado do meu filhão, tá bom? Querido, meus irmãos do meu canal no YouTube, que a graça e a paz seja contigo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e até o nosso próximo estudo bíblico. Um abraço, tá legal? E eu fico aqui com os meus irmãos do Facebook, tá bom? Graças a Deus pela sua vida, querido.
E graças a Deus pela sua vida. E aí, pessoal, Obrigado pela do Facebook, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Vitor, estou aqui pedindo que você se inscreva neste canal aqui, que isso é importante, nos ajuda muito, mostra que você gosta deste conteúdo e muito mais. E também, né, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve e tudo mais, compartilha com o tio, com a tia, com a família inteira, para que também mais pessoas possam estar vendo esse conteúdo e, né, possa estar conhecendo mais gente aqui. E é isso, valeu, falou, Jesus te ama, é nóis!